Pessoal, a gente vai direto para os Estados Unidos para falar com a correspondente do SBT, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, desde a madrugada, acompanha todos os detalhes desse acidente, dessa tragédia. Patrícia, muito obrigado aqui pela presença. O que você nos conta, Patrícia? Que dia difícil, né, Leonardo? Olá para todos que acompanham o SBT News. Eu estou aqui dentro do aeroporto Ronald Reagan, que ele reabriu há mais ou menos 2 horas. O aeroporto ele não só teve os voos, né, cancelados, pousos e decolagens, mas o aeroporto ele foi fisicamente fechado. Quando nós chegamos aqui, ainda na noite de ontem, os policiais começavam a interditar algumas entradas para evitar justamente o trânsito de carros aqui, para que os policiais pudessem chegar ao aeroporto. Até agora, os números que nós temos, Leonardo, foram os números divulgados no fim da manhã pela chefia dos bombeiros daqui da capital americana. Das 64 pessoas que estavam no avião comercial, 27 corpos foram resgatados do rio, e um corpo foi resgatado do helicóptero militar. Havia 3 pessoas no helicóptero. E foi nessa entrevista coletiva, no fim da manhã, que as autoridades daqui disseram não haver sobreviventes, apesar das buscas ainda continuarem. Isso porque, Leonardo, faz frio, agora com o sol a temperatura subiu um pouco, mas o rio ele está com uma camada de gelo na superfície do rio. Então, por conta disso, qualquer pessoa na horas acaba, né, enfim, falecendo de hipotermia. Então, por isso, as autoridades deram essa informação no fim da manhã de que não há sobreviventes. Muito bem, Patrícia, como é que foi desde o início aí esse teu trabalho? Quais foram as primeiras informações? Como é que se chegou, na verdade? Se tem imagens, evidentemente, se tem inclusive áudio Uhum. né, dali da torre de controle ali, falando com o helicóptero. Queria um pouco de como começou a se dar Uhum. essas informações em relação a essa tragédia, Patrícia. A colisão aconteceu quase às 9 horas da noite pelo horário daqui, da capital, 11 horas da noite pelo horário aí de Brasília, Leonardo. E, assim, minutos depois da colisão, a notícia já se espalhou, especialmente aqui na capital americana, né? Ainda era cedo, 9 horas da noite. Eu fisicamente cheguei aqui no aeroporto, era 10 e pouquinho, assim, 10h20 mais ou menos. Então a notícia se espalhou muito rápido porque houve assim registro das imagens, né? As câmeras do aeroporto registraram o momento da colisão, fazia muito frio e, enfim, noite, um resgate difícil, né? As equipes de jornalismo, né? A gente cada um para um lado, porque é um rio, né, não tem uma extensão grande, a área que compreende aqui o aeroporto, mas é difícil chegar, né, até a margem para poder acompanhar, mas nada que se compare, né, Leonardo, nosso trabalho com o trabalho dos resgatistas, né, de quem realmente esteve e está no rio agora nessas condições difíceis, e isso foi muito enfatizado pelo chefe do corpo de bombeiros, o frio, vento forte, então são nessas condições, né, que os profissionais estão trabalhando para agora resgatar, né, o que resta das aeronaves e também encontrar os corpos. As famílias estão sendo orientadas a vir aqui para o aeroporto, num terminal específico, e já foi montada toda uma equipe de atendimento psicológico, todo suporte, né, que possa ser dado nesse momento para os familiares das pessoas que estavam no avião que saiu de uma cidade no Kansas, um voo relativamente curto, Leonardo, cerca de 3 horas, já estava chegando aqui no aeroporto. Daqui a gente consegue ver, nessa janela aqui, a gente consegue ver o rio. Então, assim, eles estavam a metros de realmente pousar, 60 passageiros, 4 tripulantes comercial e o helicóptero militar com 3 pessoas, fazia o helicóptero um treinamento. Leonardo, o presidente Donald Trump
falou bastante com a imprensa nessa manhã e ele disse que o helicóptero estava na hora errada, no momento errado, e responsabilizou indiretamente os controladores de voo também. Pois é, Patrícia, geralmente em acidentes de avião, principalmente quando não se tem imagens tão impactantes quanto essa, inclusive esses registros da torre com uma das aeronaves, no caso o helicóptero, se começa ali a falar sobre problemas mecânicos ou tudo mais. Mas nesse caso, é claro que a gente não pode se antecipar às investigações, mas ao que tudo indica, claramente houve ali uma falha humana. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a reação do presidente Donald Trump, inclusive uma reação polêmica, porque Trump também faz política em relação à declaração, alegando aí uma questão de opção de políticas públicas em relação à diversidade, inclusive claramente criticando ali as administrações democratas de Obama e Biden. Enfim, Patrícia, como foi a reação do Trump para você que está aí e a repercussão de todas essas declarações do presidente? Embora as investigações ainda estejam em andamento, não só as autoridades locais, mas também o FBI investiga, né, a colisão e trata o ocorrido como um acidente aéreo. O presidente americano, durante o seu pronunciamento, antes de abrir para perguntas, ele foi muito direto quando ele se referiu aos controladores de voo e disse, inclusive, que essa é uma tarefa para pessoas muito inteligentes, para pessoas muito capacitadas. E aí veio a questão que você, Leonardo, né, pontua como sendo de uma certa politização do fato, por ele afirmar que o presidente anterior, o seu antecessor, o Joe Biden, deu muitos desses cargos, abriu esses cargos, né, aqui na aviação americana, para respeitar a lei das cotas, que ele inclusive cancelou por decreto, né? Lei de cotas em relação à raça, em relação a transgêneros também. Então, o Trump faz este comentário, né, no momento em que as atenções estão voltadas para o resgate dos corpos que ainda estão no Rio, mas ele foi muito direto em acusar a administração anterior por essa política de cotas para os postos, né, de controladores de voo da aviação aqui dos Estados Unidos, e foi muito direto em dizer que o helicóptero, como eu afirmei no começo, estava no local errado e na hora errada. Patrícia, o que se sabe até agora em relação às vítimas que estavam nesse voo comercial e também se sabe já alguma coisa em relação aos militares que estavam no helicóptero? Sobre os militares, menos, é uma informação sensível, né, Leonardo? O governo americano, imagino que deve demorar um pouco para informar os nomes dessas pessoas. A primeira confirmação da identidade veio de Moscou. O governo russo confirmou que um casal de patinadores atletas, eles competiam em patinação artística no gelo. Então, o Kremlin confirmou que essa dupla estava no avião porque competia aqui nos Estados Unidos, e quase que no mesmo momento a instituição que representa os patinadores artísticos no gelo dos Estados Unidos também no mercado ainda lamentando o acidente e indicando que vários dos seus integrantes estavam também nesse então são atletas jovens que estavam nessa cidade do Kansas para competir patinação no gelo, um esporte, né, tão belo, e pelo menos 14 atletas estavam nesse avião comercial que levava um total novamente de 60 passageiros e 4 tripulantes, num total de 64 pessoas. Patrícia, você começou falando já dessa questão das buscas, mas nesse momento agora, do que a gente está falando exatamente, continua evidentemente a dificuldade em relação ao resgate dos corpos. Se foi confirmado, o próprio presidente, me corrija se eu estiver errado, Trump confirmou que não há sobreviventes nessa tragédia, mas como é que está o processo agora de resgate e a expectativa desse trabalho aí
dessas equipes, não, de resgate, mergulhadores Ok, por favor, Patrícia. Elas estão espalhadas, as equipes de resgate. Se eu olho daqui, não consigo visualizar e tem uma visão ampla até do rio. Pude percorrer também no trajeto aqui, é possível ver a olho nu. Então as equipes estão realmente espalhadas com barcos pequenos, com botes também, né? Porque além dos corpos há infelizmente, os destroços, né, do avião e também do helicóptero. Os restos do helicóptero foram encontrados nas primeiras horas desta manhã, e é um trabalho muito difícil, Leonardo. As primeiras entradas ao vivo que eu fiz para o SBT Visão, para o Primeiro Impacto, eu fiz as margens do rio Potomac e há gelo na superfície do rio e um frio, né? Porque venta, então o vento bate naquele gelo, é uma sensação assim de muito frio mesmo, e são nessas condições que as equipes estão neste momento trabalhando, mas a previsão é que eles sigam no rio fazendo essas buscas, segundo a autoridade que deu a entrevista coletiva aqui para os jornalistas que estão no aeroporto. Há cerca de 300 pessoas envolvidas nesta operação, desde o começo da noite, desde o começo, né, da noite, desde o começo do acidente, 11 horas da noite pelo horário aí de Brasília. Patrícia, a gente você tem muita coisa para fazer ainda, a gente sabe disso, mas eu não poderia deixar de perguntar o seguinte: você está em que trecho do aeroporto? A gente está vendo que tem uma certa tranquilidade nesse momento. Quanto tempo o aeroporto passou efetivamente fechado? E eu queria que você também, para a gente aqui do Brasil, dimensionasse um pouco o que é esse aeroporto em relação a tamanhos, em relação à importância dele nos Estados Unidos. Ele é o principal aeroporto da capital dos Estados Unidos, é o Ronald Reagan, em comparação ao aeroporto, né, o JFK de Nova York. Não sei de cabeça, Leonardo, o número de voos diários aqui, mas os principais voos, né, para as principais localidades do mundo saem de Nova York. Inclusive, voo direto para São Paulo, há um certo tempo ficou, se não saía daqui, mas sim de Nova York. Agora tem voo direto para São Paulo, por exemplo, mas é um aeroporto, obviamente, grande, né, da capital dos Estados Unidos. Estou respondendo também a sua primeira pergunta, onde eu estou localizada, com uma certa tranquilidade. Eu estou no piso do check-in, então quem chega para embarcar, o primeiro contato com a companhia aérea, eu estou nesse piso aqui, justamente no check-in da American Airlines, que é o avião, que é a empresa, né, do avião que sofreu essa colisão, e o aeroporto ficou fechado desde o comecinho, do começo da noite, no momento da colisão. Como eu disse, foi por volta das 9 da noite, 11 horas da noite aí, que foi quando a gente chegou aqui, e eu realmente vi isso aqui, estava deserto, e não chegava táxi, não chegava Uber. Na verdade, o carro que trouxe foi embora, e depois a gente não tinha como sair daqui, porque os carros não chegavam. Pensei, inclusive, em ir caminhando pela rodovia um trecho, mas eu acabei encontrando um motorista que tinha deixado alguém aqui e estava no aeroporto, então estava realmente totalmente fechado o aeroporto ontem à noite. Ele ficou fechado até 2 horas mais ou menos atrás. Agora são 2h40 da tarde aqui, Leonardo, até meio de menos. Então foi tudo horário daqui da capital americana, das 9 da noite até meio-dia, mais ou menos. E quando eu cheguei aqui, há umas 2 horas, já tinha um pessoal aqui tentando fazer o check-in, né? Quase todos os voos ainda cancelados, mas o pessoal na esperança de que queria sim embarcar, e agora todos os voos já foram reestabelecidos, né? Os que foram cancelados, as pessoas puderam remarcar, e o aeroporto, esperamos, né, volte a funcionar assim, como deveria nas próximas horas. Muito bem, Patrícia Vasconcelos, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza, pela competência. Desejo um bom trabalho para você nessa tragédia aí nos Estados Unidos. Um forte abraço. Obrigada, Leonardo. Obrigada. Bom trabalho. Para conversar sobre esse tema, a gente vai chamar Gustavo Menon, especialista em direitos humanos. Gustavo, mais uma vez,
PhD pela Universidade de Salamanca e professor de Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília. Gustavo, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso, mais uma vez, feliz em tê-lo aqui, para tratar de um tema delicado. Trump diz que nessas áreas sensíveis, como esse órgão aeronáutico nos Estados Unidos, não dá para você não ter ali o máximo de excelência, enfim, e critica os programas de diversidade. A gente sabe da importância de programas de diversidade, inclusive para garantir, ninguém está fazendo nenhuma, quando se tem programas de diversidade, ninguém está fazendo ali, estendendo a mão a necessitados ou coisa parecida, não. Programas de diversidade, eles são, pelas pesquisas, o que se mostra, e principalmente nas universidades, também, e na ciência e na tecnologia, a diversidade ela é um componente da própria qualidade do serviço prestado, né? Você misturar alhos com bugalhos num discurso como o presidente Trump tratou aí, um discurso político, ele critica a administração democrata, a administração Biden, mais, né, muito claramente ali, inclusive pelo momento que ele fala, mas também a administração Obama, um presidente negro que acabou também tendo aí um trabalho também de diversidade dentro dos Estados Unidos. Essa questão sempre ela é colocada como ponto frágil de políticas, mas eu queria conversar contigo um pouco sobre a importância de você ter essa diversidade na academia, na ciência, na administração pública, nas empresas privadas. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo. Olá, Léo, boa tarde a todos os nossos telespectadores do SBT News. Sem dúvidas, estamos falando de programas nos Estados Unidos que estavam muito conectados em matéria de maior representatividade. Quando nós olhamos para as declarações do presidente Donald Trump na data de hoje, tentando dar justificativas sobre a tragédia que ocorreu em Washington, na capital dos Estados Unidos, nós percebemos mais uma vez a tentativa de criar espantalhos visando legitimar essas iniciativas, essa plataforma política discriminatória e profundamente preconceituosa, Léo. Se nós olharmos para as declarações na data de hoje, percebemos exatamente essa chancela de descontinuar o programa estadunidense de diversidade, equidade e inclusão. Chegou a se referir também à incapacidade intelectual, a uma, digamos, uma mentalidade superior por parte de certos representantes e, de novo, enfatizando a chamada ideologia da meritocracia. Essa ideologia que já foi, digamos, fomentada a partir ali do seu discurso de posse, onde novamente Donald Trump chama a atenção para a ocupação desses cargos, tanto no governo federal, bem como na iniciativa privada, a partir de critérios exclusivamente baseados no mérito. Veja que isso é bastante contraditório, porque, de novo, logo nos primeiros decretos, nós estamos falando não só do recrudescimento das políticas imigratórias, tivemos problemas com diferentes países latino-americanos, é o caso das caneladas que tivemos entre o presidente Donald Trump e o atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Já houve acenos também para o maior vizinho em termos dessa agenda migratória, onde Donald Trump enfatizou novamente a necessidade de recrudescer essas políticas de imigração. Houve também um tom de força por parte do presidente dos Estados Unidos contra a atual presidente do México, Cláudia Sheinbaum, sem entrar no mérito aqui também do caso brasileiro e da própria tentativa de retomar o canal do Panamá. Por isso, Léo, quando a gente olha para essas medidas
discriminatórias, preconceituosas do governo de Donald Trump, a gente está falando de um fomento para uma base eleitoral que ajudou a elegê-lo. Essa base muito ancorada em termos do supremacismo branco, em termos exatamente de fomento desses grupos e desses projetos muito vinculados com a extrema-direita estadunidense. E, obviamente, que a diversidade é fundamental, ainda mais aqui na alvorada do século XXI. Estamos falando de uma sociedade plural, de uma sociedade diversa, onde essa diversidade deve se fazer representar nos cargos de poder e também em outros espaços da sociedade estadunidense e também em outras sociedades para além aqui do território nacional dos Estados Unidos. Tudo bem, Manon, vamos lá. Fazendo um paralelo aqui com a questão econômica, né? O Trump, ele muito claramente ali naquela discussão, naquele debate que aconteceu agora, né, dias agora, né, no último final de semana para cá, sobre essa questão da imigração. A Colômbia e o México ali reagiram, o Brasil também acabou reagindo, mas o Brasil foi um pouco mais cauteloso, ou pelo menos recolheu um pouco as críticas em determinado momento. Mas o Trump avançou muito claramente ali sobre a questão comercial e uma guerra comercial, principalmente na questão com a Colômbia. E a Colômbia teve que se retrair e acabou aceitando ali, por mais que a esquerda brasileira, ou parte da esquerda brasileira, acredite que o presidente colombiano foi forte, conseguiu ganhar, não ganhou nada, a gente sabe disso. Um debate perdido ali com o Trump e claramente entrou muito mal, né? Mas a questão é que não se deva entrar, mas de alguma forma ele teve que se recolher. Agora, de qualquer forma, quando o Trump fez a ameaça, que era uma ameaça real, de retaliação, a gente conversou com alguns especialistas aqui, e os especialistas disseram, olha, sem organismos, sem órgãos reguladores, e não tem mais órgão regulador na cabeça do Trump ou no mandato do Trump, vai ter que se criar aí uma união de países, que também é algo muito difícil, quase improvável, considerando no Mercosul, por exemplo, o próprio Milei, que é um apoiador do Trump, então não vai fazer um enfrentamento direto. Então, claramente, na questão comercial, os Estados Unidos vão ter um papel protagonista ainda mais nesse caso. Nessas questões de direitos humanos, por exemplo, nesse debate, como é que você acha que isso vai se dar? A gente vai estar diante do mesmo cenário como na questão econômica? Exatamente, Léo. No fundo, nós estamos falando do colapso do sistema multilateral, alicerçado, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial. Como que há uma agenda protecionista, uma agenda bastante baseada, Léo, em termos desse isolacionismo estadunidense, frente à globalização contemporânea. E quando a gente olha para os países latino-americanos, as nossas relações bilaterais, a título de referência, de Brasil com os Estados Unidos, percebam que são relações bastante assimétricas. Você cita o caso também do governo colombiano, o governo de Gustavo Petro, que teve que voltar atrás, teve que, de certa forma, conciliar com a agenda estadunidense, mas, de fato, quando a gente olha para os países latino-americanos, nós exportamos produtos primários e importamos produtos com maior valor agregado, produtos manufaturados. Isso gera assimetrias tecnológicas e nos coloca numa condição bastante frágil de tensionar e até estabelecer o princípio da reciprocidade, quando o governo Donald Trump bate na mesa, legitimando o recrudescimento dessas políticas restritivas, migratórias, que são endereçadas a esses grupos historicamente vulnerabilizados e subalternizados. Então, quando a gente olha para essa tentativa de uma posição comum por parte dos países latino-americanos, Léo, a gente precisa destacar que esse cenário trata-se de um quadro de fragmentação política e desintegração econômica
entre os atores regionais em um projeto de integração latino-americana. Vale consignar que ainda essa semana nós tivemos uma tentativa de adoção, de concertação desses debates a partir dos fóruns e dos debates por parte da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e não houve consenso, em razão desse quadro de disputas ideológicas e partidárias acabar se transformando na fratura exatamente da América Latina em termos dessa desintegração regional. Você muito bem destacou, Léo, isso acaba também se consubstanciando na própria crise do Mercosul, na crise de um projeto de integração regional e das instituições que são vocacionadas a esses diálogos da integração regional e também nos diálogos multilaterais, e não houve por parte da CELAC um avanço. E é bem provável que daqui por diante nós tenhamos uma posição bastante consolidada por parte do Itamaraty, por parte do Ministério das Relações Exteriores, no sentido de garantir um certo pragmatismo. O presidente Lula, na data de hoje, chamou a atenção que haverá o princípio da reciprocidade, no entanto, devemos ligar esse sinal de alerta, colocar essas pautas, que são pautas estratégicas, no nosso radar, porque nós estamos falando aqui da cidadania de milhares de brasileiros que foram tratados em condições indignas por parte do governo dos Estados Unidos. E, obviamente, que daqui por diante haja diplomacia para tentar conciliar todas essas políticas discriminatórias e preconceituosas que devem vir à tona a partir da nova gestão do governo de Donald Trump.